2 Samuel, no capítulo 9. Amém, queridos? Quem achou, diga amém. Diga aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 1. 2 Samuel 9, a partir do versículo 1. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Diga assim comigo: Lodebar. Então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou. Diga assim: se prostrou, com o rosto por terra, e inclinando-se, disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse-lhe Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim farei teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: comerás à minha mesa. Diga assim comigo: comerás à minha mesa. Como um dos filhos do rei, tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém, queridos? Fecha teus olhos, vamos orar. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Eis aqui a minha vida, fala conosco nessa noite. Usa a minha vida para o teu louvor e a tua glória. Eu declaro: essa é uma noite preciosa na tua presença, que o teu Espírito Santo trabalhará em nossos corações, e ninguém sairá daqui sem entender tudo que o Senhor quer falar aos nossas vidas. E eu profetizo esse lugar cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, que a palavra lançada não se perderá no caminho, mas ela alcançará uma terra boa, e ela germinará para a honra e glória do nome do Senhor. E eu declaro a sua vida nessa noite, querido, abençoada, transformada, edificada, e que você, através dessa palavra, terá uma vida, terá um ano, terá um mês, uma semana ainda mais vitorioso, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Você pode se assentar. Amém? Nós vamos falar um pouquinho, queridos, sobre a história desse homem, que foi até abordada nesse desenho. A gente volta e meia passa algum desenho aqui, não é toda vez, só para que as crianças, tem vários propósitos, um deles é para que as crianças interajam com a gente um pouco mais aqui nessa parte, desse momento de culto, mas para que você também, pai, desperte para desenhos que vão levar a sua criança para princípios que são verdadeiramente cristãos. Eu sei que há muitos outros vídeos bons. Hoje em dia, antigamente tinha
Não sei quem lembra disso aí. Não sou tão velho assim, mas na minha época tinha um vinil. Lembra do vinilzão? Né? Ficava rodando lá, a gente puxava lá aquela agulhazinha e ele tocava, né? Aí depois veio o cassete. Lembra do cassete, aquela fitazinha? Aí, na mesma época do cassete, um pouco depois tinha um VHS. Quem queria assistir um vídeo, tinha um VHS, né? Só que a gente... lembro que a gente alugava o VHS e se entregasse não rebobinado, tinha que pagar mais para a locadora, não era assim? Depois veio o DVD, irmãos. Aí modernizou o negócio, CD com DVD. Quando eu pensei que ia ter o Blu-ray, ia morrer por ali, irmãos. Hoje tem a Netflix, né? Tem o YouTube. E é bem verdade, queridos, que eu não vejo nenhum problema você ter o seu filho ligado nessas coisas. A questão é no que ele está ligado dentro disso, né? Então eu faço questão de acompanhar o que as minhas filhas olham, né? Tem muita coisa que não necessariamente é cristã, mas é educativa, né? Assim no colégio, assim na nossa vida. Mas você, papai, a ideia maior é o quê? Fique de olho, participe. Essa semana teve reunião de pais e mestres lá na escola, e eu faço questão de ir lá, de saber como é que andam as coisas, né? Como é que está minha filha aqui no colégio? Está assim, assim. Como é que está essa nota? O que errou aqui? Você, papai, você tem que participar disso. Você tem que se envolver com isso. Amém, gente? Você tem que participar. Então entenda, a nossa intenção é despertar também em você, não é que a gente vai ser expert, mas conhecimento nessa área, para que você acompanhe que desenho que é, né? Que desenho, o que esse desenho está sendo pregado. E a gente precisa estar muito vigilante, e nos nossos dias ainda mais. Amém, gente? Essa geração não vê televisão, queridos. Sabia disso? Essa geração é diferente. Antigamente a gente via lá, tinha desenho de manhã, à tarde tinha a sessão da tarde, que eu acho que ainda tem, nem sei se ainda tem, né? E a gente ficava esperando chegar na segunda-feira para assistir tela quente à noite, né? Mudou, irmãos. Mudou. Ela vê o vídeo, o desenho que ela quiser, a hora que ela quiser. Basta ela ter um celular na mão. É assim que são as coisas, né? A Globo demitiu um monte de gente. Por quê? Porque nunca caiu tanto a sua audiência. Aí ela lança o Globoplay para tentar concorrer. Mas ela entra no meio onde já tem muitas outras empresas trabalhando. Então ela fica ameaçada de um futuro até extinto. Então entenda, queridos. Estou falando isso, não falar de Globo, coisa desse tipo, mas para falar que essa é a modernidade, é assim que as coisas são. Então o que é que eu quero que você entenda? Se insira, entenda esse contexto, e você pode ser cristão e ter uma boa vida com Deus, e ter uma boa família dentro desse contexto. Amém? Glória a Deus. É normal nossos filhos saberem mexer no celular mais do que nós. Sabia disso? Sabe mais do que nós, né? A minha filha de 3 anos, ela disse: papai, faz uma pose aí que eu vou tirar uma foto sua aqui. É assim. Amém? Mas irmãos, olha só, voltando aqui ao assunto, nós vamos falar hoje, o tema da nossa mensagem é voltando à mesa do rei. Amém? A Bíblia fala, queridos, de um homem que estava assim, teve um começo da sua vida muito ruim, muito difícil, mas o final da sua vida não foi assim. A palavra de Deus diz assim, melhor é o fim do que o começo. Eu não sei como é que começou a sua vida, mas em Deus ela pode terminar muito bem. Não é como começou que vai ditar a sua vida, e nem o meio do caminho que vai ditar a sua vida. Não é como começou o nosso casamento, que muitas vezes termina alguns casamentos, não é assim, queridos? Muitas vezes eu conto, quando começa muito bom, não é? Aqui, pastor, esse aqui é o homem da minha vida, nunca vamos nos deixar. Eu vejo algumas mulheres e até homens também chorando diante do altar, com a foto para cima, dizendo: transforma esse daqui, entendeu? Foi embora, acabou.
Mas entenda, não é como começou e como está que vai ditar o fim das coisas. Não é assim, queridos. Segundo a Bíblia, queridos, a Bíblia diz assim, olha, melhor é o fim do que o começo. É como as coisas terminam, queridos, que vai ditar que em algum momento nós fizemos algo que valeu a pena. Não é como as coisas começam. Então entenda, nós vamos falar aqui de um homem que começou muito ruim, começou de forma muito difícil. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, de uma época difícil para o rei Davi. O rei Davi estava sendo perseguido por Saul, que era o rei da época. Davi não era o rei ainda, e havia um homem chamado Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E Saul, queridos, diz a palavra de Deus, que volta e meia haviam demônios que o assolavam. E Davi, queridos, tocava a sua harpa para que aqueles demônios se afastassem. E Davi chega até a escrever um salmo que ele diz assim: bendito seja o Senhor, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Quando Davi guerreava com homens, queridos, ele puxava a espada. Mas quando ele guerreava com demônios, ele abria a sua boca para louvar o Senhor, irmãos. Isso a gente tem que aprender também, que o louvor ao Senhor, o louvor de um coração quebrantado, um louvor em verdade, em espírito e em verdade, ele afugenta os demônios, irmãos. E Davi era esse homem, irmãos. Só que houve até um momento que Saul perseguia, Saul queria matar, e diz a palavra de Deus, irmãos, que ele teve que fugir da presença de Saul. E uma das pessoas que mais o ajudou foi o próprio filho de Saul, que não viu justiça, não viu algo como correto. Ele ajudou Davi a fugir. E no determinado momento, queridos, Davi disse: olha, o teu pai, eu não tenho crime nenhum, mas eu vou ter que fugir do teu pai. Davi teve a oportunidade de matar Saul algumas vezes, e a palavra de Deus diz que ele não faria isso. Ele declara na palavra de Deus, dizendo assim: olha, eu não o matarei, porque eu não tocarei no ungido de Deus. E ele preferiu fugir a ter que revidar aquela perseguição. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Abra comigo no livro de 1 Samuel. Eu gostaria que você não desmarcasse o livro de 2 Samuel. 1 Samuel capítulo 20, versículo 14. 1 Samuel 20, 14. Quem achou, diga amém, queridos. Vamos ler. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo da benevolência do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás da minha casa a tua benevolência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança, diga assim, aliança, com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Só até aqui, até o 17. Amém, queridos? Houve um momento, irmãos, que Jonatas entendeu. Jonatas era o filho de Saul. Jonatas estava ajudando Davi a fugir do rei, que era o seu próprio pai. Jonatas entendeu então que Deus estava favorecendo Davi, estava abençoando Davi. E Jonatas fez então uma aliança, um juramento. Ele disse: olha, Davi, é o seguinte, eu vou te ajudar a fugir, mas vamos fazer aqui um pacto entre nós, uma aliança entre nós, durante toda a vida, eternamente. Ele chega a dizer: quando Deus te livrar dos teus inimigos, tu não apagarás a minha casa, a minha genealogia, a minha descendência. Pelo contrário, tu serás benevolente. Se nós fizermos assim. Eles eram muito amigos, muito próximos. A palavra de Deus diz que eles se amavam muito. E Davi também, ele era cunhado de Jonatas. Ele era casado com Mical, irmã de Jonatas. O homem era da família, queridos. E o que aconteceu? E os dois então fizeram uma aliança. De Davi um dia, se fosse necessário, mostrar benevolência com a casa de Jonatas. E assim foi preciso. Agora volta para 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos,
quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. E sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Amém? Só até aqui. Olha o que aconteceu, queridos. Jonatas e Davi fizeram essa aliança, e a vida seguiu adiante. E Saul, queridos, era um rei que havia perdido da sua vida a presença de Deus. Deus o colocou como rei, mas ele foi se perdendo no meio do caminho. Chegou a fazer coisas que demonstravam que ele havia esquecido quem o tinha abençoado. Você sabia que nós estamos sujeitos a esse erro, queridos? Mesmo Deus estando nos abençoando, mesmo Deus tendo nos abençoado tanto, se a gente não vigiar, a gente vai cair. E aconteceu isso com Saul. E aí Saul, queridos, foi para uma guerra sem Deus, agora sem Davi, que era quem ganhava as suas guerras. E aí o que acontece? Ele é vencido. No meio dessa guerra, Jonatas é morto, e Saul se mata tirando a sua própria vida. O que acontece, queridos? E aí chegam, como diz aqui esse texto, as novas. Quais eram as novas? Era o anúncio da morte de Jonatas e de Saul. Chegou na cidade, e Jonatas tinha esse filho, queridos, Mefibosete. Ou seja, os filisteus haviam vencido a guerra, e agora eles iam tomar a cidade. E se soubesse da genealogia do rei, eles iriam também matar aquela criança. E a ama, ali a babá, para poder livrar a criança, pegou ela, um menino ali de 5 anos, diz a Bíblia, e saiu correndo. E no meio da correria, queridos, no meio do alvoroço, a criança cai, quebra ali as 2 pernas e fica aleijada, coxa, como diz a palavra. E o que acontece, queridos? E daí não se ouviu falar mais daquela criança. E os anos se passaram. E agora Davi se tornou um grande homem. Não era mais aquele fugitivo, não era mais alguém simples do exército. Davi consegue reconquistar as terras, consegue vencer os filisteus, se torna um grande rei, vence outras nações, e se passam muitos anos, e agora ele é um grande homem, um homem muito respeitado. E aí ele lembra, queridos, desse texto que a gente leu aqui agora. A gente leu um texto aqui em 1 Samuel, começamos a ler um em 2 Samuel. Entre um texto e outro, passam-se aqui mais de 15 anos. 15 anos. Davi agora, irmãos, já teve uma virada na sua vida. Mas ele lembrou, um dia ele fez uma aliança com um grande amigo chamado Jonatas. E ele chama aí os seus súditos e diz assim: ainda existe alguém da casa de Jonatas, de Saul, para que eu use de benevolência, como havia sido pedido na promessa. Tu sempre vai usar de benevolência com a minha casa. E ele lembra, queridos, você sabia que aqui existe uma lição de Davi também para as nossas vidas? Não importa o tempo que passe, queridos, a sua palavra tem que se manter de pé. Amém, queridos? Não importa o tempo que passe, se você deve a alguém, se você tem promessas a cumprir, a sua palavra tem que se manter firme. E Davi era esse homem, queridos. Ele era um grande rei, mas ele também era um grande homem. A gente pode ser um grande funcionário, talvez, de um lugar, um grande empresário, talvez, uma grande pessoa. A questão é, você tem um grande caráter. E Davi era esse homem, queridos. Ele disse: tem alguém? Disseram: olha, tem um servo da época de Saul, vou chamar ele aqui. Zila, não é isso? Ziba. Um nome sugestivo aí para você colocar em alguém, né? Nome estranho, na verdade. E ele diz: ó, há uma pessoa chamada Ziba, chama ele aqui. Só que Ziba, queridos, não era sangue do sangue de Saul. Ele diz assim: Ziba, existe alguém da casa de Saul? Ele diz: tem um filho de Jonatas. E onde é que mora esse rapaz? Ele mora em Lodebar. Ele diz: pois traz ele aqui. Entenda, queridos, Lodebar, o nome Lodebar tem 2 significados. Um dele significa lugar sem pasto, onde as ovelhas não têm alimento.
onde as ovelhas não vão se alimentar, um lugar de miséria, um lugar de pobreza. E outro significado de Lodebar, queridos, é um lugar do esquecimento. Quem era enviado para Lodebar? Todos aqueles que eram esquecidos do povo, os miseráveis, os coxos, as pessoas que eram a escória da sociedade. Manda tudo para Lodebar. E, queridos, morava Mefibosete nesse lugar, um lugar do esquecimento, um lugar para ser esquecido. E o nome Mefibosete, queridos, significa também um homem sofrido, um homem esquecido, mas mais precisamente, queridos, significa um homem da vergonha. O nome Mefibosete significa um homem da vergonha. O homem era uma vergonha que morava num lugar esquecido, olha só. E aí Davi diz assim: não, traz ele aqui. E lá vem Mefibosete, queridos, diante do rei, do grande homem da época. E diz assim: Mefibosete. E ele começa dizendo assim: olha, eu sou um cão morto. O que você se lembrou de mim? E essa palavra cão morto, queridos, é na época um insulto. Você vê certa vez Jesus chegando com uma pessoa que não era de Israel. Ele diz o seguinte: será que é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Então chamar alguém de cão, irmãos, era menosprezar aquela pessoa. E Mefibosete não só se compara a um cão, mas a um cão morto, a pior do que um cão. Ele diz: eu sou um cão morto. Ele diz: não, mas é o seguinte, um dia eu fiz uma aliança com seu pai. Um dia eu fiz uma aliança com esse grande homem. Davi não conhecia Mefibosete. Davi não se lembrou de Mefibosete porque não conhecia. Davi se lembrou da aliança, queridos. Davi se lembrou de uma grande promessa lá de trás. Ele diz o seguinte: a partir de hoje eu vou restituir todas as terras do teu avô, serão tuas. Aí chamou Ziba e diz assim: olha, você vai cultivar as terras. A Bíblia fala que Ziba tinha 20 servos. Você vai cultivar as terras e vai dar tudo que for preciso para a casa de Mefibosete. Mas Mefibosete, a partir de hoje, vai comer aqui comigo, na mesa do rei. E ele vai morar aqui em Jerusalém. Jerusalém, querido, significa lugar de paz. Ele estava num lugar do esquecimento. Agora trouxeram ele para o lugar de paz. Amém, queridos? E no sentido simbólico também, irmãos, Jerusalém significa o centro da vontade de Deus. No sentido mais simbólico da expressão, o centro da vontade de Deus. Você estava no lugar das mazelas, você estava no lugar onde só havia escória. Agora você vai ser trago para o centro da vontade de Deus. E aí, queridos, esse foi depois o final da vida de Mefibosete. Viveu diante do rei. E o rei disse assim: ó, você vai comer comigo. Quem comia com o rei, queridos? Suas esposas e os seus filhos. Suas esposas e seus filhos. E Davi chega a dizer: ele vai comer comigo como um dos meus filhos. Vai ter terras. E ele também vai ter servos. Tudo vai ser restituído. Não importa como ele começou, a vida dele agora vai ser assim. Amém, queridos? Nós temos algumas coisas a aprender com isso. Eu fico imaginando, queridos, a cabeça de Mefibosete, quando ele recebeu um convite, um chamado, uma convocação: eu quero você aqui comigo, diante da minha presença. Olha, queridos, Mefibosete havia tido alguns traumas por esse problema. Alguns traumas ele havia passado. O primeiro deles, queridos, era esse trauma físico. Ele era um homem coxo, que ali por uma ocasião de guerra, ele ficou daquela forma. Ele não nasceu daquela forma, ele ficou daquela forma. Ele tinha que conviver com aquilo para sempre. E ser coxo na época antiga, queridos, também representava estar fora do exército, estar fora de batalha, fora de combate. Também significava, queridos,
Alguém que era visto como uma escória, um indigente, tanto que ele foi enviado para um lugar de pessoas assim, porque ele também sofria de um trauma social. Alguém que foi enviado para um lugar onde as pessoas queriam ser afastadas do convívio social. Outro trauma, queridos, era uma questão familiar. Olha, ele nasceu para ser rei. O seu pai era o príncipe, o seu avô era o rei. Então ele era da linhagem real, queridos. Ele era da linhagem real. Só que agora ele havia perdido o trono. Ele havia perdido a sua herança como rei. Qual era o futuro de Mefibosete? Nenhum. Não tinha mais futuro para ele, queridos. Ele nasceu com um grande futuro e agora não tinha mais nenhum futuro. Era um outro problema, irmãos. E o outro, queridos, que eu também enxergo claramente aqui nesse texto, era uma questão emocional. Quando ele diz assim: eu sou um cão morto, eu sou um nada. Eu sou um nada. Sabe, queridos, e assim era a cabeça de Mefibosete. Quando ele foi convocado para diante de Davi, talvez ele até pensasse, a Bíblia não fala, estou dando aqui um talvez, ele até pensasse assim: por que será que Davi me quer lá com ele, hein? Será que ele está a fim de exterminar logo, né, a linhagem real antiga? Né? O que será? Talvez coisas tenham passado na cabeça dele, irmãos. E agora? Quem poderá me defender? Né? E agora? E ele chega, irmãos, diante de Davi com muito medo, com muito temor, com muito receio. E nós precisamos entender, queridos, que esses traumas do seu coração, o lugar onde ele vivia, os problemas que ele enfrentou, culminavam para isso. Amém, irmãos? Você está ligado aqui comigo, amém? Quem é Mefibosete, irmãos? Quem é Mefibosete? Essa palavra, irmãos, essa história, esse texto, ele tem uma semelhança muito grande com algo que nós queremos trazer aqui hoje. Quem é Mefibosete? Mefibosete sou eu, queridos. Mefibosete é você. Amém, irmãos? Mefibosete sou eu e você. Um dia nós também estávamos coxos, caídos. De alguma forma, alguém fez a gente cair. E a Bíblia fala, queridos, pastor, quem foi esse alguém? A gente estava estudando aqui na terça-feira passada. Terça-feira tem culto aqui, viu, irmãos? 7h30. Estávamos estudando aqui terça-feira passada sobre um primeiro Adão, diz a palavra. Um homem por onde veio o pecado. E a Bíblia também fala do segundo Adão, o homem pelo qual veio a graça e a vida. Mas por causa desse primeiro Adão, diz a palavra, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, sem a gente querer, queridos, alguém fez a gente cair também. Você nasceu uma criança inocente, mas espiritualmente, a nossa raiz lá de trás, queridos, é uma raiz pecaminosa. Nós nascemos num mundo pecaminoso, num contexto de vida pecaminoso, cheio de coisas para fazer a gente errar. Todos nós, de alguma forma, queridos, também éramos coxos. Tem pessoas aqui, queridos, lá atrás, você era conhecido como um cachaceiro. Alguém te olhava e lá, aquilo ali é só cachaça, né? Lá atrás, queridos, alguém te conhecia como alguém da farra, da onda. Lá atrás alguém te conhecia como alguém adúltero. Aquilo ali, isso gosta de um rabo de saia, entendeu? Uma vez, uma pessoa falou assim para mim de uma outra: está vendo aquele rapaz ali, pastor? Que é, isso gosta de um rabo de saia. Eu digo, tu tem certeza disso? Eu digo, tenho. Ele falou para mim, por quê? Porque eu gosto junto com ele. Eu digo, misericórdia, querido. Mas entenda, queridos, ele falava isso com tanto orgulho, né? Com tanto afinco, assim, com tanta autoridade. Mas há pessoas conhecidas assim. Estou dando um exemplo de tantos outros, né? Certa vez uma pessoa chegou e disse: está vendo a tal pessoa, pastor? Sei. Ele é mentiroso. Cuidado. Ele mente. Só que ele mente tanto que ele mente a respeito das próprias mentiras dele.
E nem ele mais sabe o que ele é, o que ele faz. Porque ele mentiu sobre uma coisa, aí sobre essa que ele mentiu também. E tem muita gente assim, queridos, que ela vive uma realidade que ela cria, fantasia, só que toda vez ela cria uma nova, como ela não decora sempre as que ela falou, ela vai mentindo, até que uma hora ela pega na mentira. Mas tu não falou que naquele dia tu foi... Não, mas aí ela já ameniza, né? Não, mas aquilo que eu falei foi porque aquele outro dia, eu acho que você que está confundindo. Sabe? Você conhece gente assim, queridos? Vixe. Olha, graças a Deus não tem ninguém aqui assim, amém, irmãos? Isso aí é para outro planeta, amém? Não vou falar mais de negócio de Pacajá para lá, que uma vez eu falei, aconteceu 2 vezes já aqui na igreja, eu falar de Pacajá para lá. Uma vez uma pessoa chegou comigo no final do culto e disse: pastor, eu sou lá de Pacajá. Aí eu digo: não, é um outro Pacajá lá de... Ah, irmãos, agora eu falo de outro planeta. Aqui não tem ninguém assim, amém, irmão? Diga assim, amém. Amém. Tem ninguém assim. Graças a Deus, isso mesmo. Agora entenda, queridos, tem muita gente conhecida pelas suas mazelas, pelos seus erros. Isso virou o seu símbolo, o seu destaque, a sua logomarca se tornou essa deficiência. E assim era Mefibosete também, irmãos. Assim era esse homem. Só que entenda, queridos, um dia Jesus fez uma aliança de sangue, irmãos, na cruz do Calvário. Glória a Deus, irmãos. E nesse dia, irmãos, Deus, quando olha para você, olhou para você lá atrás, olha hoje, ainda olha para quem está aí fora. Ele diz assim: olha, eu quero te chamar para diante da presença do Rei. Não é porque você fez alguma coisa boa, não é porque você merece, é porque um dia Jesus fez uma aliança comigo por causa de você. E eu vou abençoar você. Eu vou abençoar, eu vou te levar para diante da presença do Rei. E eu quero restituir. A palavra de Deus diz assim, queridos: eu restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Quando a Bíblia diz isso, ela está querendo dizer de percas que a gente teve. Ele quer restituir todas elas. Só que agora do jeito certo, irmãos, do jeito de Deus. Não é assim? Pastor, é porque olha só, eu perdi isso, mas nunca voltou. Mas entenda, irmãos, se Deus não te deu de volta, é porque Ele tem coisa melhor para você. Tem coisas, irmãos, que Deus não quer mais para a nossa vida, porque Ele quer algo melhor para nós. E Ele chama Mefibosete para diante da presença do Rei. Assim, queridos, como nós temos um Rei também nessa terra. E a Bíblia fala que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Ele também está chamando a gente para dizer: olha, a partir de hoje, eu não vou te tratar como servo, vou te tratar como filho. Amém, queridos? Irmãos, Jesus não chamou ninguém, querido, nem para ser evangélico, não. Isso aí, ser evangélico, irmão, é bom para o Ibope, sabe? Quando ele faz pesquisa, você quer que você é evangélico, marca aqui, marca, entendeu? Para a revista Veja, que no Brasil tem tantos milhões de evangélicos. Isso é bom para essas entidades. Jesus chamou, queridos, nós para sermos filhos. Você crê nisso, queridos? Ele chamou você para ser filho, queridos. Ele chamou você para ser filho. E tem mais uma coisa: você pode estar diante do Rei. Ele restituiu terra, Ele restituiu servos, Ele restituiu, sabe o que, querido? Ele colocou Mefibosete como príncipe de novo. Só quem sentava na mesa do rei eram os príncipes, eram os seus filhos. E agora você vai sentar aqui também. Você vai ser príncipe outra vez. Amém, queridos? Ele te trata como príncipe. Você é príncipe e princesa do Senhor. Você pode dizer para a pessoa do seu lado assim: você é um príncipe ou você é uma princesa do Senhor. Amém, queridos? Se alguém está te tratando diferente, Deus te trata dessa forma. Glória a Deus.
Outra coisa, irmãos, se Mefibosete não tinha um futuro, Deus estava dizendo: agora o teu futuro está garantido, agora o teu futuro está selado, você tem herança agora, você tem muito para herdar. Amém, meus amados? Deus está dizendo também para você: comigo, na minha presença, o teu futuro está garantido. Você tem muito para herdar ainda nessa terra, e eu estou restituindo. Sabe, querido, não sei o que você andou perdendo para o mundo, mas Deus está te dando essa palavra aqui hoje, porque Ele quer restituir os anos que foram consumidos. O avivamento, querido, não é quando a gente sai feliz às vezes com a mensagem, é quando a gente sai triste com a gente mesmo, da gente dizer assim: olha, mas eu preciso dessa mudança, eu preciso tomar posse disso na minha vida. Às vezes a gente está fazendo muita campanha para ter posse daquilo que já é nosso, irmãos, já é nosso, a gente só tem que tomar posse. O apóstolo Paulo disse: tudo é vosso, vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Sabe, queridos, Ele restituiu tudo para Mefibosete, e Ele quer restituir tudo para você. Mas Mefibosete, irmãos, tinha que entender uma coisa: ele estava na mesa do rei, foi restituído de tudo que perdeu. Sua família agora podia também ter uma dignidade. Ele foi tirado do lugar do esquecimento para o lugar de paz. Talvez alguém está se sentindo esquecido, irmãos. Deus quer te levar para um lugar de paz, irmãos. E o lugar de paz, queridos, não é necessariamente um lugar físico, mas é paz na nossa alma, é direção na nossa vida e no nosso coração. Há pessoas com muito dinheiro na conta, com muitos amigos na praça, mas com pouca paz no seu interior. E Deus quer te dar paz na tua alma, paz no teu interior. Sabe, queridos, ele foi colocado num lugar de paz, foi restaurado tudo, mas ele precisava entender uma coisa: ele não era o rei, havia um rei sobre ele. Ele nasceu para ser rei, mas foi convidado agora para reinar, porque havia um acima dele, que era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por mais que Deus tenha te abençoado muito nessa terra, você vai ter que sempre exaltar esse rei, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que você tem, queridos? Amém, pelas suas faculdades mentais, amém, pelo seu intelecto, pela sua inteligência, pela sua capacidade, pelas suas conquistas. Mas a Bíblia diz que o homem nada tem se do céu não lhe for dado. Tudo que você tem é de Deus, irmãos. A Bíblia fala que por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, desde agora e para sempre. Sabe, queridos, Deus não nos chamou só para vencer no mundo, Deus nos chamou para vencer o mundo. Há pessoas que venceram no mundo, mas não venceram o mundo. O mundo. Deus te quer ver com conquistas aqui nessa terra, mas acima disso, você tem que vencer o mundo. A Bíblia diz assim, olha, e essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. A nossa fé. Volta comigo para 2 Samuel 9, o versículo 6. 2 Samuel 9, 6. Vamos ler novamente. 2 Samuel 9, 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi. Diga comigo assim: vindo. Amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor diz, irmãos, que Deus está nos chamando, amém? Dá para colocar aqui, Mateus, Apocalipse 3:20? Apocalipse 3:20. Quem quiser acompanhar na sua versão, você pode acompanhar, por favor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A palavra do Senhor diz que ele nos tirou do reino das trevas para o reino do seu Filho. Sabe, queridos, Deus também ou nos tirou, ou para você que ainda não entendeu isso, quer te tirar de um lugar do esquecimento para um lugar de paz. Ele quer nos levar para essa Jerusalém, irmãos, para o centro da vontade de Deus. Qual é o melhor lugar para nós, pastor Igor? O centro da vontade de Deus. Sabe, queridos, eu não me preocupo exatamente com o lugar que Deus quer que a gente esteja aqui nessa terra. Eu me preocupo se aquele lugar é o que Deus quer para a minha vida. É isso que eu me preocupo. O centro da vontade de Deus. O centro de tudo. Sabe, queridos, Ele está à porta. Eis que estou à porta e bato. Alguém que está batendo, queridos, muitas vezes é alguém que ainda não foi atendido, mas Ele está lá, olha, batendo, para a gente ser mais moderno, né? Está lá apertando a campainha, né? Pé. Não é? E, pastor, tinha acontecido algumas turbulências, algumas coisas. Ele está assim, irmãos, ó, pé. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Diferente do inimigo, irmãos. O inimigo da nossa alma, ele dá um pisão na porta para poder invadir e se meter onde não foi chamado. Mas o Espírito Santo é educado. Ele bate, ó. Eu posso entrar? Eu posso entrar? Ele está te perguntando aqui hoje. Ele pode entrar? Mefibosete, queridos, foi chamado. E ainda hoje muitos são chamados para a presença do rei. Só que muitos não vão. Então a primeira coisa que Mefibosete também nos ensina, irmãos, é assim, ó: eu atendi o chamado do rei. Eu atendi a convocação de Deus para a minha vida. E o conselho de Mefibosete para nós aqui: atenda você também. Ele está batendo na porta do nosso coração. Está batendo, queridos. Amém? Pastor, ainda não ouvi essa zoada dele bater. Sabe, queridos, é de várias formas que ele bate. Alguém uma vez disse assim, que Deus castiga, né? Deus não castiga, irmão. Estar longe de Deus já é o nosso castigo. Estar longe de Deus, queridos, é ao mesmo tempo que sair à noite na floresta. Eu estou sujeito a tudo e a todos e a qualquer coisa. Eu fico sem proteção, eu fico sem guarda, eu fico sem guia, eu fico sem bússola. Isso é estar diante de Deus. É porque aconteceu tal coisa, por que Deus deixou isso acontecer? Ei, não é que Deus deixou acontecer, é que a gente não abriu a porta para Ele entrar. Sabe, irmãos, algumas coisas que estão acontecendo significa que Ele está batendo. Toque, 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 toque. Ou então, tim-dom, não é assim? Ei, rapaz, te esperta, meu irmão. Sabe, queridos, a palavra de Deus também diz assim, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ainda é tempo, irmãos. Se Deus te colocou aqui para você ouvir essa palavra, ainda é tempo. Ainda é tempo. Mas olha, nós não somos senhor do nosso tempo. A Bíblia fala que não há um fio de cabelo que caia da nossa cabeça sem que Ele permita que caia. Ou seja, irmãos, está nas mãos dEle a nossa vida. Outra coisa, irmãos, ainda no versículo 6, que Mefibosete fez diante do rei, ele não só atendeu o chamado, como também ele se prostrou, queridos. Diga comigo assim: ele se prostrou. Amém? Ele fez referência a Deus. Olha no versículo 8 comigo, você que está com a sua Bíblia aberta aí, 2 Samuel 9:8. Quando ele se inclinou, ele disse assim, ó: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Amém, queridos? Quem pode abrir a Bíblia no Salmo 51, versículo 17? Salmo 51, verso 17.
Quem puder ler em voz alta aí, você que tiver uma voz audível aí para todo mundo. Salmo 51, verso 17. Sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, o coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Essa é a segunda coisa que fez Mefibosete, queridos. Diga comigo assim: ele se humilhou. Sabe, irmão, Mefibosete poderia ter chegado assim: só agora que tu me chama, eu sendo neto de quem sou, filho de quem sou, sabe? Que tu não te lembrou de mim? Ou então ele poderia ter chegado, queridos, né, com a de merecedor, sabe? Olha, tu tem que me ajudar, sabe? Eu mereço, porque eu sou filho desse. Mas não, queridos, ele se colocou como um nada. E a palavra de Deus, acabamos de ler, ela dizendo assim: olha, o coração quebrantado e contrito, esse o Senhor não despreza, queridos. Irmãos, Deus tem um negócio, irmão, com os desprezados. Sabia? Deus tem um negócio com os humilhados, queridos. Glória a Deus, irmãos. Irmão, o desprezo não é a opinião de Deus, é a opinião dos outros. Sabia disso? Desprezo é a opinião dos outros. É o que os outros acham de você. Mas não é o que Deus acha de você. Não é o que Deus acha. Entenda, a palavra de Deus diz: mais vale agradar o Senhor do que agradar os homens. Ainda que as suas atitudes não estejam agradando aos homens, se importe em elas agradarem a Deus. Amém, queridos? Ainda que você seja por um tempo desprezado, a Bíblia fala que os humilhados é que serão exaltados. Não são os exaltados que serão humilhados. Então Mefibosete dá esse segundo passo, queridos. Ele se prostra e diz assim: eu não sou nada. Eu não sou nada. Por que o Senhor me chamou aqui? Sabe? Eu não sou merecedor de nada. E esse é o segundo conselho também que a gente deixa aqui para nós, queridos. Se alguém está enfrentando algo, se alguém está nesse lugar do esquecimento: pastor, quando é que Deus vai se lembrar da minha situação? Pastor, porque não foi só Deus, parece que todo mundo esqueceu. Ouça o que está dizendo Mefibosete: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Não é hora de desistir, é hora de se humilhar, irmãos. Olha o barco, ainda que esteja balançando, ainda que esteja as tempestades dando sobre o barco, como diz a Bíblia, a pergunta não é se a tempestade está muito forte. A pergunta é: Jesus está no barco? O barco não afunda pelo que está fora, queridos. Ele só afunda pelo que está dentro. Essa água entra no barco que afunda o barco. Só que entenda, queridos, naquele barco estavam os discípulos. Eles olhavam para a água que estava fora, para a tempestade que estava fora, para os problemas que estavam fora. Eles não olhavam para o que estava dentro. Quem estava dentro não era a água, não era a tempestade, era Jesus, queridos. Quem afunda o nosso barco é o que está dentro e não o que está fora. Se a água está tomando lugar no nosso barco, pode acontecer, queridos. A pergunta não é essa. Jesus está nesse barco, porque para a água estar tomando lugar nele, queridos, tem um lugar que precisa ser preenchido, que é o lugar de Jesus no seu barco. Amém, queridos? Ela vai vir forte, vai vir muito forte. Ela vai vir de uma forma, queridos, para nos amedrontar. Mas os discípulos, quando olharam, Jesus estava dormindo no barco. Sabe, queridos, dormindo no barco, quando Jesus dormir no barco, é aquele momento que a gente ora e parece que Jesus não atende. É aquele momento que a gente está passando uma dificuldade, a gente diz: mas Jesus, tu não está vendo, meu Deus. Sabe? Teve um rapaz que uma vez ele orando, ele dizia assim: Jesus, se eu fosse tu, Jesus, me tirava dessa prova. Sabe? Se eu fosse tu, eu me abençoava. Sabe? É verdade. Se eu fosse tu, ele até orou assim também: se eu fosse tu, eu me dava aquela varoa assim, assim, assim. Ainda bem que não era Jesus, né, querido? Ele é que sabe o que é melhor para nós, irmãos. Ele é que sabe, queridos. Glória a Deus, queridos. É Ele quem, Ele é
o Rei, Ele é o Senhor dos senhores. Ainda que a gente esteja na mesa do Rei, queridos, Ele é que continua controlando o palácio. Ele é que continua controlando as nossas vidas. Você pode dar um amém por isso? Amém. Pode dar aleluia por isso, queridos? Aleluia. Eu tenho certeza, irmãos, que se a gente ouvir esse clamor de Mefibosete, a gente vai longe. Outra coisa, irmãos, Mefibosete diz assim, olha, no versículo 6 do capítulo 9, final do versículo, ele diz assim, ó: eis aqui o teu quê? Servo. Eis aqui o teu servo. Ele estava dizendo assim, querido, em outras palavras: faz comigo o que tu quiseres fazer. Minha vida está ao teu dispor. A Bíblia fala, queridos, de um rapazinho. Jesus queria multiplicar os pães, os peixes. Na verdade, queria dar comida para o povo. E ele perguntou para o discípulo: o que a gente tem aí? Aí tinha um menino lá, irmão, no meio do povo, com 5 pães e 2 peixinhos, não foi isso? Era 2 ou era 3? Me ajuda aí. Vocês que são mais inteirados aí. É 2, é? Amém? Vocês que lê a Bíblia, me ajuda aí. Amém? Queridos, entenda, irmãos, o que eu aprendo? Não é o quanto você tem, mas se o que você tem está disponível para Deus. Sabe? Não é o quanto tem, não é o quanto a tua casa tem, não é o tamanho da tua casa, mas se o que ela é hoje está disponível para Deus. Não é o teu carro, a tua moto, não é? Mas se o que você tem está disponível. Está disponível? Amém, irmãos? Olha, Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus. E Deus dizia assim: Samuel, Samuel, né? Aí ele corria para Eli, dizia: Eli, tem vozes. Aí, volta para dormir, menino. Aí vinha a voz de Deus: Samuel, né? Samuel, né? Célio, Araújo, Fátima, Valéria, João, Maria, Maele. Irmãos, Ele está nos chamando, irmãos. É a gente que não sabe discernir a voz dele ainda. Só que entenda, só que Eli, apesar de estar meio frio na fé, na época, ele diz: não, essa voz eu sei qual é. Eu vou te dar o segredo para Deus falar contigo. Eu vou te dar o segredo, querido, para você nunca mais deixar de ouvir essa voz. Quando você ouvir a voz, você diz assim: fala que o teu servo ouve. Sabe, queridos, o segredo para um relacionamento com Deus é estar disponível ao que Deus tem para você, queridos. Está disponível. Deus está querendo te usar lá no teu trabalho. Deus está querendo te usar lá no teu carro. Deus está querendo te usar lá na tua casa, lá no teu casamento. Só que às vezes a gente não diz assim: eis-me aqui. Sabe? A gente fala: não, Senhor, eu não. Eu não. Sabe, queridos? E Deus está chamando você: Samuel, Samuel, né? E a Bíblia conta, queridos, que quando Samuel disse: fala que o teu servo ouve, nunca mais Deus deixou de falar com aquele homem. E a palavra de Deus ainda diz mais: que ele cresceu, se tornou um grande homem. Foi ele que levantou Davi como rei. E a Bíblia diz o seguinte: tudo que Samuel falava, diz a palavra, Deus não deixava cair por terra. O que ele falava, querido, Deus assinava embaixo, porque ele era alguém de relacionamento. Amém, queridos? A gente ora, irmãos, às vezes quando o negócio aperta. A gente vem para a igreja, não estou generalizando, mas muitas vezes a gente está na igreja para fugir de um problema, porque a coisa pegou, a coisa apertou. É nessas horas que muitas vezes a gente vai até Deus. Isso ainda não é relacionamento com Deus. Isso é só Deus dizendo assim: ó, ei, Samuel, Samuel. A Bíblia diz, queridos, que Deus vinha de tarde conversar com Adão. Nosso Deus é um Deus de relacionamento, irmãos. Amém, queridos? É um Deus de relacionamento, irmãos.
Sabe, queridos, na bola, jogando bola, você pode ter um relacionamento com Deus. Amém, queridos? Lá na academia, você pode ter um relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Lá no teu trabalho, na frente do computador, você pode ter um relacionamento com Deus. Até falei, acho que foi na terça aqui que eu disse, uma pessoa disse assim: olha, o que é mais espiritual? Abrir uma empresa ou abrir uma igreja? Eu digo, depende. Quem foi que te deu essa empresa? Foi Deus? Foi. Tudo que Deus dá é espiritual. Tudo que Deus dá é de Deus. O problema não é quando, às vezes Deus já deu uma empresa para o empresário, mas não deu uma igreja para alguns pastores. A verdade, queridos, Deus não dá igreja para pastor nenhum. Deus dá pastores para a sua igreja. A igreja é de Jesus, queridos, amém? Ele é o Senhor da obra. Então entenda, irmãos, Ele está te convocando hoje.